Ronald, você falou anteriormente sobre a pirâmide. Disse que o topo dessa pirâmide tem entre 8.000 a 8.500 pessoas. Você pode dizer como isso funciona hoje em dia, desde o topo? Certamente. Estas 8.000 a 8.500 pessoas usam um sistema monetário, um sistema financeiro. Um sistema financeiro que nos referimos como dinheiro e bancos. Temos que utilizarmos em nossa vida cotidiana. Assim, o mecanismo que eles utilizam é de fato um sistema que está baseado em uma pirâmide. No topo, as 8.000 a 8.500 pessoas e bem abaixo deles, está uma instituição que criaram em 1930 nos Países Baixos, como a Holanda. Se chama BIS, Banco de Pagamento Internacional. As operações estão centralizadas na Suíça. Essa é que é a sede do controle central, a sede das sedes do sistema financeiro. No topo da pirâmide dá 8.000 a 8.500 pessoas. Dão ordem ao escalão seguinte abaixo, para o BIS, em Basel, na Holanda. E daí as ordens se propagam para baixo nesse sistema, para serem executadas. Como sabemos, os acordos de Basel. Em Basel, houve problemas com os bancos. Assim criaram os acordos de Basel I, Basel I e II e Basel I e III. Algumas pessoas ouviram falar desses acordos ou leram sobre eles. Tudo isso tem a ver com o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais. Agora, isso começou a existir desde 1930, tendo sua origem nos Países Baixos, como a Holanda. E já em 1931, o BIS era reconhecido mundialmente por todos os países como a sede do sistema mundial financeiro. É a sede central do controle. Com isso, cada banco central no mundo é um membro do clube do BIS. É uma organização claramente civil, não é governamental. Eles têm uma série de acordos e um contrato principal. Neste contrato, o alcance do poder que o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais, possui está estabelecida. Suas autorizações, suas operações e publicações, tudo sobre ele. Quando você lê esses documentos, eles podem ser encontrados na sua web página. Quais são os seus objetivos e intenções? Eles introduziram essas regras reconhecidas globalmente, onde eles estabelecem quem são completamente independentes, que não pertencem à Suíça e que são seus próprios chefes. A área em que a sede está localizada é completamente independente desse país. Estabelecem também que são invioláveis em todos os aspectos. Estabelecem também que estão por cima de todas as regras internacionais. Nada nem ninguém pode tocá-los. São completamente imunes. Deste modo, eles têm imunidade total sobre qualquer coisa no planeta. Além disso, eles têm sua própria polícia. Então você não pode simplesmente ir e gritar "bastardos" ou algo assim, porque você não vai chegar muito longe. De modo que é um instituto plenamente reconhecido, que na realidade é um Estado livre e que está acima desse país. Inviolável. BIS, Banco de Pagamento Internacional. A série de acordos estabelece: o BIS é inviolável, artigo 2. O BIS tem total imunidade, artigo 4. O BIS tem absoluto poder monetário. O BIS está acima de todas as leis mundiais. O BIS não pode ser controlado por ninguém. O BIS é um Estado livre com sua própria força policial. Também é um instituto que, durante a Segunda Guerra Mundial e também um pouco antes, foi um lugar no qual os que eram chamados de inimigos, os nazistas e aliados, se encontravam. Eles trocavam, por exemplo, ouro e dinheiro que eram roubados dos judeus e outras pessoas. Então o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais, é um clube no qual todos fazem acordos amistosos. E essa sede de controle se assegura de manter o sistema financeiro, monetário e econômico tal como ele é. E garante que na base, onde está a verdadeira riqueza, na base significa na vida real, onde as pessoas vivem, onde está a terra, a natureza, e a riqueza na base da pirâmide. É o único valor real da terra, está sendo retirado, extraído. Eles fazem isso usando o sistema financeiro. Abaixo do banco principal, o BIS, Banco de Pagamento Internacionais, encontramos o FMI, o Fundo Monetário Internacional. As pessoas podem ler sobre isso nos jornais. Também está no Banco Mundial. Estas duas instituições frequentemente ajudam, entre aspas,
os países se necessário. Na realidade, o que eles fazem é criar uma dívida de uma maneira que o país jamais poderá pagar. Aí você pode entender por que é que o Brasil nunca consegue pagar essa dívida. E todos os países estão devendo. Aí está a explicação claramente, indo a fundo, explicando os detalhes. Por isso que esse documentário disse que era o mais importante desse canal esse ano. Você escuta falar nesse FMI direto, mas nunca te explicam o que realmente é, o que ele realmente representa e quem são os seus donos. A mídia sabe, mas ela não quer te informar, porque ela trabalha também para eles. Você só vai escutar esse tipo de verdade em canais como esse daqui, ditos como conspiracionistas, fora da realidade. Mas agora que você já está sabendo disso, me diga quem realmente está fora da realidade. Eles calculam a quantidade necessária para o país para terem segurança de que não podem pagar. Assim você tem mais controle de um país ou um continente, como a África, que é muito rica em matéria-prima. Assim, isso é conseguido através de conexões com seus amigos, as multinacionais. Elas podem explorar as riquezas desses países. Nunca poderão pagar em dinheiro, apenas em recursos materiais. Então é com trabalho escravo, poderíamos dizer assim. Sim, e tudo o que eles precisam é ter comprado o governo desse país, de uma forma ou de outra. Podem ser através de chantagem com crianças, isso quer dizer tráfico de pessoas, ou subornam com ouro, não importa o que eles quiserem, uma negociação, e portanto, um país já foi jogado no mercado de ações. Isso é bem abaixo do BIS, Banco de Pagamento Internacionais. É o Banco Mundial e o FMI. Abaixo dos bancos centrais estão todas as organizações civis, independente das organizações do governo, entre os quais, hoje em dia, temos o Banco Central da Europa. Nós costumávamos ter os bancos nacionais nesta camada, mas eles foram rebaixados para serem escritórios laterais do Banco Central da Europa. Onde encontramos a cidade nessa história? Nesse sistema. Você se refere à cidade de Londres. Ela também é um Estado livre. O Vaticano também é um Estado livre. Sim, a cidade do Vaticano. Existe também aqui um lugar para Washington. Existem muitos Estados livres no mundo. Eles estão no mesmo nível do BIS, Banco de Pagamentos Internacionais, em Basel, Suíça. O Banco do Vaticano, na cidade do Vaticano, é exemplo desse Estado livre. Quando tomamos a cidade de Londres e podemos falar de um dos maiores núcleos financeiros do mundo, e, por exemplo, determina a taxa de ouro. Eles manipulam diariamente a taxa de ouro. Então eles podem encher os bolsos das pessoas com dinheiro ou esvaziá-los todos juntos. Isso faz da cidade de Londres um centro, núcleo financeiro mundial. Isso é um mecanismo importante dentro de um sistema maior. Quando estamos falando da pirâmide, porque estamos falando sobre a estrutura do BIS, Banco de Pagamentos Internacionais em Basel. Abaixo deles o FMI, o Banco Mundial, também os bancos centrais como a Federal Reserve na América e outros. Mas abaixo os bancos regulares, mas também os centros de mercado de ações. Estamos falando de estados livres com imunidade total sobre todos. Estados livres, onde nada e ninguém pode fazer qualquer coisa contra. Isso inclui as pessoas que trabalham para esses institutos. Eles também receberam imunidade total. Então eles estão no mesmo nível que o BIS? Não, o BIS delega a execução das instruções aos outros, a sede das sedes. E de fora do BIS, todas as instruções são inseridas e configuradas para todas as camadas abaixo, onde as instruções são executadas. Tudo bem, também para a cidade, sim, de fato, todos são instruídos a partir do BIS, no topo, de onde tudo se propaga. Então, regressando aos bancos regulares que acabamos de mencionar, abaixo deles encontramos as multinacionais, e abaixo delas o governo. E abaixo do governo, finalmente nós encontramos as pessoas, a vida real. É o mecanismo que eles usam, que na verdade é algo que vemos como comum. São os impostos, imposto de renda. O dinheiro está sendo criado em nossa sociedade baseado em dívida ou um contrato de dívida. Então, deixa eu pegar este pedaço de papel. Você vai ao banco, todos estamos familiarizados com esse princípio. Pede um empréstimo ou uma hipoteca, e você coloca sua assinatura, porque você deve pôr sua firma. Por um lado, isto criou uma dívida nos registros do banco a seu favor. E do outro lado, se criou um crédito. O crédito é para tudo o que você estava tentando comprar, carro, casa e etc.
A dívida é sua agora. Então, do nada, eles criaram um dinheiro digital. É assim que eles criam todo o dinheiro do mundo, com base na dívida. Essa é uma parte. Essa é uma economia que se baseia em dívida. Mas também é um componente que você poderia chamar de custos de uso, taxa de juros. Na escola eles ensinam que, se alguém tem economias, é porque eles trabalharam duro para alcançá-la, o que torna lógico que ele receba algo pelo dinheiro que ele empresta aos outros. Pelo contrário, não é verdade. Mas o que é importante é que essa taxa de juros, que corresponde a 5% ao ano, não foi criada nesse contrato. Nesse contrato de dívida, o que significa que os juros aplicados nesse contrato foi estabelecido em outros contratos, o que provoca o início da escassez global, levando à concorrência em todo o mundo. É praticamente criar toda a miséria que experimentamos entre as pessoas, na sociedade. Há um fluxo contínuo desta taxa de juros de 5% que é tirada do fundo da pirâmide e levada para o capital superior. Quando fazemos as contas, 5 vezes durante 10 anos equivale a 50%, após 20 anos equivale a 100%. A escassez e a pobreza continuam aumentando. Para resolver, entre aspas, continuam criando mais dívidas, baseadas em contratos de dívidas através dos bancos. Então, pessoal, mais uma vez aqui interrompendo para a gente complementar o raciocínio. Você vê que o que ele descreveu agora se aplica, por exemplo, ao governo do PT. Por que os primeiros anos de Lula pareceu tão bom para o povo, tão próspero? Porque aí o Ronald explicou bem. O governo sai pegando dinheiro emprestado. Então, se o país se encontra numa situação estável, qualquer governo pode pegar o dinheiro. Ou seja, pode endividar o país. Principalmente quando esse governo dá de bandeja o que eles querem, sem resistência nenhuma, sem cobrar um valor por isso. Como, por exemplo, as privatizações que estamos entregando para ele. Quando o governo faz a vontade deles, deixa a agenda global fluir livremente, eles ganham alguns bônus com esses caras e eles emprestam esse dinheiro. O que o Lula fez para mostrar prosperidade foi exatamente isso. Ele pagou a dívida externa, aumentando a dívida interna. É um dinheiro que se deve a esses caras de fora. Não tem essa, eles inventam um monte de nome, mas tudo dá na mesma. O dinheiro vai para esses bancos internacionais, essas sociedades secretas. Então imagine eu e você que nós chegássemos à presidência, e se a gente não se importasse nem um pouco com o povo, mas apenas quiséssemos aparecer bem para o povo, que o povo pensasse que o nosso governo era uma salvação, uma maravilha. Bastava então fazer dívida. Você pegava dinheiro com esses caras e o próximo governo que se lasque para pagar. Eu acho que inclusive esse é um dos motivos de não se poder votar no mesmo presidente, ter que trocar a cada 8 anos. É exatamente por causa disso. A máscara iria cair se ele passasse mais de 8 anos. Dessa forma ficaria mais fácil as pessoas entenderem o esquema, entendem? Por isso é que troca de presidente, não para ter uma democracia. Não, nunca foi esse o motivo. É apenas para poder enganar o povo com mais facilidade. Se deixassem o mesmo candidato, as pessoas iriam começar a perceber essa verdade. Em todos os níveis, os governos, as pessoas, as empresas e etc. Dívida após dívidas para cobrir todos os buracos, onde não há dívida com esses 5%. Eles estão sugando o valor real, os recursos, do mundo como um monte de vampiros. É isso que é. Para extrair todas as riquezas. Em 20 anos eles já roubaram 100% do valor real. Cada vez é maior a dívida e essa é a causa da dívida dos governos. Você verá em todos os lugares, com indivíduos, que essas dívidas continuam crescendo. Isso é o que você vê nos relatórios. Como o relatório de Oxfam 9 mostrou, mostrando que 8 pessoas têm a mesma riqueza, e é a metade dos habitantes do mundo. Como isso é possível? Isso não é uma simples especulação. É a cobrança de juros que retira da verdadeira riqueza na base da pirâmide e leva o capital para o topo. A última coisa sobre esta pirâmide. Você tem regras, lei, exércitos, serviços de polícia. Dê o nome que você quiser. Você tem todas essas regras e leis e organizações de um lado, que garantem que a camada inferior, vida real, permaneça onde está, para garantir que os 7 bilhões não cheguem no topo. Eles não querem isso. Então são muito fechados. Enquanto as pessoas não sabem como o sistema funciona, como estão sendo enganados, como estão sendo roubados, como o valor real, seu valor, é tirado deles para enriquecer os ricos ainda mais. Desde que não vejam isso, desde que não tenham conhecimento, nada mudará. Eu estou falando sobre o velho mundo, porque toda a miséria na Terra é um modelo comercial. A Síria é um modelo de negócios. Trata-se de recursos naturais e outros interesses. Tudo isso está sendo orquestrado por uma organização, o topo da pirâmide, delegada através deles.
Como você disse anteriormente, siga o dinheiro. No holandês, volg het geld, porque eventualmente é disso que se trata. Agora, quando você vê como essas riquezas são exploradas, eu trouxe um artigo do Nós, canal de notícias holandês, e qualquer um com o Google. Ok, se você buscar no Google assim, os preços da gasolina aumentam a inflação. Além do fato de que o título já está incorreto, o artigo é muito interessante de ler. Esse artigo é de 9 de fevereiro de 2017. A maioria das coisas que estão descrevendo é uma distorção da verdade. Porque se os preços da gasolina aumentam, isso não significa que eles realmente tenham mais custo. Não, isso significa que nosso salário vale menos. Os preços dos combustíveis são além da inflação, também influenciados por demanda, fornecimento e manipulação. Nossa moeda está sendo depreciada, o poder de compra diminuiu. É isso que é a inflação. Então o que eu acho muito notável é o pouco de verdade que nós conseguimos deles, mesmo que seja da Nós, canal de notícias holandês. Aqui, galera, para eles é como se fosse a Globo aqui, a rede podre. Como eu disse a vocês, a mídia é comprada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eles não inventam a notícia, eles manipulam a notícia. Se eles escondessem a notícia, aparecia alguém como eu e falaria, então vocês veriam o que eles estão escondendo. Eles não fazem isso. Eles usam aquela tática de informar para desinformar. Isso sim é muito grave, isso sim prejudica demais, porque a pior coisa do mundo é uma pessoa enganada. Quando ela pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe de nada, ela não quer mais se informar, porque na mente dela ela já está informada. E pior, de tanto já passar por isso desde pequena, a pessoa pega essas informações dessas fontes que ela vê todo dia na sua TV, como a pura verdade, a verdade absoluta. Se não passou na mídia é porque é mentira, e fica com aquilo na mente até o fim da sua vida. Infelizmente é assim que funciona. Enfim, vamos seguir. Porque afirma: com a taxa de inflação ajustada de 1,6%, os Países Baixos, como a Holanda, estão novamente em paridade com a inflação europeia, que mede 1,8% ao ano. Em média, seu salário vale menos 1,8% ao ano, o que diminui anualmente o poder aquisitivo. É por isso que, no passado, uma única pessoa com um bom trabalho podia sustentar toda a família. E hoje, 2 pessoas em tempo integral dificilmente podem sustentar uma família e estão sendo mantidos em uma crise. Porque 1,2 bilhões de pessoas na Holanda estão em dívida e não sairão mais dela. Isso não é um conto de fadas. E então a parte importante, o Banco Central Europeu, você sabe, aquele que está lá no topo da pirâmide, já tentou nos últimos 2 anos, com o uso de políticas de baixas taxas de juros e impressão contínua de dinheiro, criam 80 bilhões de dinheiro novo a cada mês, usando contratos baseados em contratos de dívida, para aumentar a inflação na zona do euro, ao nível desejado de quase 2% ao ano. Por isso eles estão roubando 2% ao ano do nosso trabalho e o tempo de produção para o qual estamos recebendo um salário. Eles estão conscientemente roubando 2% ao ano e depois dizem que os preços estão aumentando. Isso é uma mentira flagrante. Nosso dinheiro é depreciado. Isso é o que eles estão fazendo. E ao lado da taxa de juros, achamos que é normal, entre aspas, a inflação. É outra maneira. Também é roubo. Então eles extraem valor de múltiplas maneiras. Agora estamos falando sobre o mecanismo financeiro que constantemente a elite usa para extorquir nossas riquezas. Através de um sistema monetário financeiro, um sistema econômico. Eles fazem isso através dos bancos. Os bancos são a chave para esse processo. Na realidade, quando estamos falando de um BSN, número de serviço do cidadão, às vezes eu digo, serviço? Eu pergunto se é um número de serviço do cidadão ou um número de escravidão do cidadão. Eu diria o último. Se as pessoas estivessem cientes do lugar onde estão, em que estamos em uma espécie de competição em eliminação de ratos. Basta pesquisar o sistema financeiro que apenas oferece serviços para melhorar os ricos e manter os pobres miseráveis. Os impostos. Isso deve ser igualmente importante para todos. Os impostos. De acordo com as estatísticas calculadas pelos economistas, 80% da população mundial pagam impostos pela vida toda. 10% pagam e recebem alguns impostos. E outros 10% apenas recebem os impostos. Então, isso já ilustra o problema em questão. A maioria das pessoas paga o sistema a vida inteira.
e uma pequena porção toma do sistema. A dívida do governo, nos últimos 30 anos, foram pagos em média 13 bilhões de juros por ano, devido à dívida nacional. Dos muitos impostos pagos pelo cidadão, 13 bilhões desse dinheiro criado são de bancos privados. Isso novamente com base no dinheiro criado a partir do nada, com um contrato de dívida que em nosso estado se envolve sem se importar. Os governos sem se importarem vão se endividando e pagam essa dívida para banqueiros privados que criam dinheiro e colocam suas próprias taxas. Se você economizar 13 bilhões por 30 anos, você nunca mais precisará pagar nada ao BIS, Banco de Pagamento Internacional. Então, quando as pessoas percebem isso, a taxa de juros não é algo inocente. A taxa de juros é realmente o grande corrupto, causando todos os problemas. Além disso, quando os católicos ainda governavam a Europa, as taxas de juros eram ilegais e puníveis com a morte. Havia pena de morte para a cobrança de juros. Isso é uma coisa muito importante, e está descrito nos livros sagrados. Na verdade, ainda é ilegal. Sim, bancos islâmicos. Infelizmente, hoje em dia, existem vários novos modelos de cálculos que também são uma forma de cobrança de juros. Mas o Banco Islâmico puro foi o último a ficar longe de cobrar juros. O engraçado sobre o Banco Islâmico é que 50% das pessoas não são islâmicas. Criar um banco livre de juros é algo baseado apenas em princípios éticos e morais. Estas pessoas estão conscientes do dano que causam. Enquanto isso, os políticos fazem vistas grossas. Entendo que o Tribunal de Auditoria nem teve acesso ao que o Banco Central Europeu faz. Não, eles são organizações de propriedade privada e têm tanta autoridade e proteção que não exigem nada. Então, o que o Tribunal de Contas e o governo estão fazendo em nosso nome? Esses tipos de instituições servem ao sistema político. Por exemplo, as eleições que eles calcularam, os orçamentos das partes e suas campanhas. Aqui uma pausazinha, meu povo. Eles estão deixando claro o que já dizíamos aqui há anos. Eles patrocinam os dois lados da moeda. Tanto esquerda, direita, meio. Um sistema que está implantado agora. É impossível a pessoa chegar no poder com seu próprio esforço. Enéas tentou, criou um partido do nada, bancou sua campanha do seu próprio bolso. Mas o que foi que ele teve contra ele? Toda a mídia, em massa, e todos os outros candidatos contra ele, o ridicularizando. Alguém bolou esse plano de ridicularizar e todos os outros seguiram. Você vê que esses caras não agem de forma independente, porque todos, absolutamente todos, trataram Enéas da mesma maneira, sempre tentando ironizar e ridicularizar o cara, porque alguém lá de cima bolou esse plano, e deu certo, infelizmente. Um Estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional, uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo. Que riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso. Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Como é que se erige a questão de doutrina ideológica do mundo moderno? Uma tese segundo a qual nós somos inferiores, nós somos mal dotados pela natureza e só nos cabe extrairmos nosso próprio sangue para entregar àqueles que, como verdadeiros vampiros, sugam todo esse mesmo líquido precioso das nossas entranhas. E eu vou dizer mais, no caso de Enéas, como ele era um cara muito inteligente, toda vez que tentava se combater o que ele estava dizendo, tentando deixar ele em calça justa, Enéas entendia do que realmente estava falando, então era muito difícil. E ele disse várias vezes, estou apto a falar de qualquer assunto que vocês queiram falar. Eu me impressiono com as suas expressões, são realmente muito curiosas. Muito obrigado, eu passei a vida estudando, senhor.
Então era difícil combater ele com palavras. Então, já que era impossível vencê-lo em um debate, por que não desmoralizá-lo? E foi o que fizeram. O senhor tenta ironizar minutinho. O senhor tenta ironizar uma conversa séria. Para mim era essencial mostrar esse trecho a você, para que você entenda que essas informações que estão sendo passadas para você agora no nosso documentário já são coisas que outras pessoas já perceberam muito antes dessas informações virem à tona. Elas tentaram ir contra esse sistema, mas como você viu no caso de Enéas, eles não permitem que nenhum candidato fora do sistema chegue ao poder. Fazem de tudo para impedir que isso aconteça, e caso aconteça, a pessoa costuma sofrer algum tipo de acidente, ou morte estranha por uma doença rara. Você poderia usar para o bem, mas você também pode usá-lo para atender a determinadas agendas. Durante o período eleitoral, eles calcularam as coisas de forma a mostrar quanto todos nós estávamos indo bem. As coisas estão indo melhor, novos empregos, tudo para mostrar o quanto está melhor agora. Assim que as eleições estiverem terminadas, começaremos a ouvir sobre economizar mais uma vez. No entanto, o Tribunal de Auditoria nem sequer acessa dados de bancos. Eles não têm direito a isso. Bem, as empresas oficialmente têm relatórios anuais. Ok, mas você está falando sobre um nível em que as decisões são tomadas e não divulgadas publicamente. Exatamente. Sim, você está certa. Mas isso é verdade para o BIS, Banco de Pagamentos Internacionais. Há outros mecanismos, muitos outros. Você tem o ESM, Mecanismo de Estabilidade Europeu. A Câmara dos Deputados, acho que em 2012, concedeu 100 votos para criar isso. O ESM é um instituto que novamente conta com proteção total. Os funcionários estão livres de tudo, eles são imunes. A organização tem permissão para fazer o que quer. Nada está disponível publicamente, uma vez que essa entidade é um tipo de Estado livre. ESM, Mecanismo de Estabilidade Europeu. O ESM deve salvar os países da União Europeia, bancos em crise. O ESM pode exigir bilhões de euros dos governos. Os países europeus devem pagar a dívida com o ESM em 7 dias. O ESM é irrevogável e incondicional. Artigo 9. O ESM goza de imunidade jurídica total. Artigo 27. O funcionário do ESM é inviolável. Artigo 30. O ESM, fortalecido pelos deputados, ministros, governo, foi inicialmente feito para salvar países, que logo se tornaram bancos em vez disso. E este mecanismo, o mecanismo ESM, garante que, dentro de 7 dias, qualquer quantia necessária de dinheiro, seja 10 bilhões ou 100 bilhões, devem ser entregues pelos Países Baixos, Holanda como exemplo, no prazo de 7 dias. Então, se o ESM decidir que quer salvar, entre aspas, por exemplo, a Grécia, eles precisam de dinheiro. Eles atribuem um país, por exemplo, a Alemanha, e o governo do país deve dar esses 10 bilhões. Então, isso deve ser enviado no prazo de 7 dias ao ESM, para que eles possam executar seu programa para salvar, neste caso, os bancos. Então, se usarmos a Grécia como exemplo, muito dinheiro foi enviado por meio do ESM. Nem mesmo 5% chegou na Grécia. A maioria dos valores foi diretamente para os bancos alemães, franceses e holandeses. Todos estavam apostando na Grécia e se certificaram de que poderiam, por si só, sair das ações na Grécia. Então eles se livraram através desses mecanismos. E todo esse dinheiro vem de nós, do nosso dinheiro tributário e dívida nacional e assim por diante. Todos esses mecanismos sobre os quais estamos falando agora se asseguram que permaneçamos onde estamos, empobrecendo cada vez mais. E claro, os ricos ficando cada vez mais ricos. E é aí que você encontra a sua inspiração para informar as pessoas? Sim, é por isso que atualmente damos palestras nos Países Baixos, Holanda e na Bélgica. Não sou apenas eu, mas também colegas estamos chegando lentamente em como, entre aspas, resolver esta parte. De fato, sim. Porque é divertido. Bem, não é muito divertido. Mas quando você consegue ir ao fundo de como esse mundo funciona, no mundo em que me encontrei e como ele ainda acaba com tudo, o que faz o mundo piorar com todos os seus programas e agendas. Todos os modelos de negócios, que incluem vacinas, e que de repente surge uma pandemia. E os holandeses correm para seu médico para receber a vacina para não ficarem doentes.
A propósito, isso está diminuindo. Sim, infelizmente é uma tendência para diminuir. Eu me lembro de uma pandemia, e na verdade não existia a pandemia. Como o ex-ministro A.B. Klink, que mais tarde teve que fazê-lo, depois que todos receberam vacinas contra a gripe suína ou a gripe aviária. De alguma forma, de qualquer forma, muito assustador. H1N1 ou algo assim. Sim, isso. E sobraram muitas vacinas excedentes. E tiveram que ser processadas por meio de um mecanismo altamente químico de eliminação. Por causa do perigo que ele criou para toda a vida, para toda a natureza. Mas aplicar nas pessoas não era um problema, é claro. Nada mais foi feito, porque era fatal. No entanto, isso é apenas um modelo de negócio. Olhando para os estoques após a pandemia da indústria farmacêutica nos meses subsequentes, bem, eles tiveram meses de pico. Eles tiveram bilhões em lucro extra. Assim, as multinacionais também desempenham um papel fundamental neste jogo. Você pode determinar isso. Não apenas eu. Muitos acadêmicos também relataram isso. As multinacionais e os bancos se tornaram jogadores dominantes nesse mundo. Em todo o planeta. Eles usam todos esses sistemas e mecanismos que acabamos de mencionar. Com os Estados livres, isso é muito importante porque concede a eles a imunidade necessária. É uma situação ideal para psicopatas. Como um pai dizendo a seu filho, faça o que quiser, eu vou cuidar disso. De certa forma, tudo se resume a isso. Eles se garantem com isso. É a maior fraude na Terra e eles a criaram. É isso que nos deixa na situação em que estamos. Atualmente, Bruxelas dita mais de 80% do que está acontecendo nos Países Baixos como a Holanda. Atualmente, há todo tipo de campanha para que todos possam votar. O que significa que você concorda com o sistema atual. É para vender a ideia de que vivemos em uma democracia, para fazer com que se sintam como se estivessem contribuindo para a democracia. E por causa do nosso voto, mudanças reais estão para acontecer. Mas se as pessoas olharem para 40 anos atrás, o que mudou atualmente? O que realmente mudou naquilo que os políticos prometem em suas campanhas? É a máscara que eles estão vestindo que muda. O núcleo permanece. Sim. Nem daqueles que estão na política e que se dedicam a si mesmos. Está lá para fazer ou promover uma mudança real. Uma vez que as coligações são formadas, os partidos políticos, eles fazem promessas, mas não prometem às pessoas. Eles prometem aos que estão no poder. Neste caso, eles prometem ao rei. É aí que a mentira aparece. Não é preciso muitas palavras para entender. Se você observar como os ministros governam o país e como as coisas só pioram para a maioria de nós, exceto para alguns, e você também olha para as carreiras políticas dessas pessoas e onde elas acabam, eu termino pensando, bem, o significado literal de ministro é servo. A quem ele está servindo? Se eu olhar para o padrão da sua carreira durante o seu serviço, mas também depois. Sim. O ministro de Jagger foi ministro das Finanças durante o período em que se aprovou o ESM. Não o vejo caminhando por aí como se vê um carteiro. Eu sei que nesse momento ele tem uma posição no topo desse mundo. E não é inveja dele. Mas isso lhe diz algo. Você pode pensar, está bem, isso é só um caso, isso pode acontecer. Mas isso segue o mesmo padrão. É um grupo pequeno de pessoas. É por isso que eu chamo os governos de fantoches. E, portanto, eles também são a conexão entre nós e os poderes. Eles estão desempenhando seu papel. Eles vendem uma parte de si mesmo. Caso contrário, não veríamos esse padrão. Veríamos de verdade as promessas durante as campanhas e depois das eleições serem cumpridas. Olhando para todos os programas eleitorais, quem diz que precisamos mudar completamente o sistema monetário, econômico e financeiro? Que precisamos nos livrar dos bancos como os conhecemos atualmente. Eu fundei um.
O único que fazia isso aqui no Brasil era Enéas, né, meu povo? Só pra fixar. Me desculpe, inclusive, eu estar fazendo sempre essa comparação, mas não tem como você ouvir essas informações e não lembrar do que Enéas falou. Apenas quem não conhece Enéas é que fica voando. Mas a gente que já ouviu a história dele, a gente que tá por dentro, vê que realmente não há como mudar nada com o sistema do jeito que está. É impossível. Porque é crime a simples tentativa de internacionalização do solo pátrio. Aquilo aqui todos nós assistimos é algo maquiavélico, é algo terrível, porque tudo é feito, vejam senhores, de modo oficial. O Pruna não está preocupado com roubo de galinha, não nos interessam precatórios, isso não tem a menor importância. Vamos parar de falar besteira, preocupemos-nos com as grandes questões, preocupemos-nos com aquelas importâncias fabulosas que são desviadas oficialmente dos cofres públicos para pagar juros de uma dívida que não tem mais nenhuma razão de ser, externa e interna. Eu não sei vocês, galera, mas no meu caso, e acredito que a maioria de vocês também, quando a gente vê Enéas falando, bate uma emoção, bate uma certa tristeza, né? Porque a gente sabe como é que o povo tratou ele e como é que a mídia tratou ele, o pior, né? As pessoas ainda nem são tão culpadas. Como eu disse, elas não tinham a internet e só tinham a mídia, né, como único meio de comunicação. Esse era o homem que tinha ideias para mudar realmente a coisa. Mas enfim, galera, vamos terminar o documentário, já está quase no fim, agora sem interrupções. Mas se falarmos sobre os principais jogadores que estão no palco agora, porque está incluso aí o Fórum da Democracia, pode contar com muita sorte que eles estão gerenciando apenas e somente um escritório. Por sua vez, os partidos políticos de onde você realmente espera, como grandes mudanças, estão sob o radar e eles nem chegam à luz. Enquanto vemos as iniciativas dos cidadãos, e tem um programa muito puro que realmente não servirá lá, disso é que se trata. E tem um verdadeiro potencial. Sim, um potencial. Então, o movimento das pessoas está lá. E um movimento cidadão. Você poderia dizer. Penso que uma das partes que participaram das eleições que realmente carrega o nome, na minha opinião é o nome, o Movimento Burger. Bem, se você vê esses programas, eu acho, uau, eles deveriam ter essas 140 a 150 cadeiras do governo. Eles não têm nenhuma atenção. Então teríamos uma representação real do desejo das pessoas. E assim o sistema serviria às pessoas de verdade. Um sistema para todos nós. Mas isso não acontece. Por quê? Os poderes atuais não permitem e manipulam tudo de tal forma que nada mudará fundamentalmente. Usando a mídia, porque eles não recebem atenção em outros meios. As pessoas nem sabem que essas partes existem, o que é obviamente um assunto sério. É só local, aqui e ali, um pouco disso e um pouco daquilo. Eles não têm os meios para as campanhas, partidos independentes. Galera, aqui eu tenho que fazer uma pausa. Vocês lembram que Enéas dizia que só dava tempo de dizer meu nome é Enéas no horário político dele? É exatamente assim, ó. Esses caras, para dizer que tem uma democracia, dão 3 segundos, por exemplo, para você falar só o seu nome. Se você quiser falar mais, você tem que pagar um valor por fora, do seu bolso. O partido tem que pagar isso. Então o partido precisa ter grandes empresas fortes que façam isso. Patrocinem, entendem? Enéas não quis fazer isso porque ele sabia que se pegasse dinheiro desses caras, ele obviamente ia ser igual aos outros, empregado deles. Então o que é que Enéas fez nesse caso? Ele juntou alguns amigos e começou a bancar do próprio bolso dele para ser independente. Como os valores que as emissoras cobram é muito caro, ele não teve muito tempo para falar. Obviamente, como o povo não podia ouvir as ideias dele, acabaram não votando. Muita gente critica o povo da época que não votou nele, mas eles não tinham a internet como nós temos hoje. Esse era o único meio de informação. Mesmo hoje, com toda a internet, ainda seria difícil ele se eleger, porque querendo ou não, as pessoas ainda acreditam mais na mídia. E aí, meu povo, é que você fica agora com medo. E você sabe o quanto terrível são esses caras, essas 8.000 a 8.500 pessoas mandando no mundo todo. Isso não tá acontecendo só no Brasil. Cada país, por menos que seja, tem pessoas tentando entrar no meio político com boas intenções, mas elas não conseguem chegar muito longe. O sistema precisa dessas pessoas para mostrar que existe uma democracia.
E qualquer um pode tentar a chance de ser um presidente, de ser um governador, mas já que estamos na Copa do Mundo, vamos comparar em placar. É como você montasse um time com os melhores jogadores do seu bairro contra a melhor seleção do mundo e já entrar no placar perdendo de 10-0, entende? É mais ou menos essa situação. Você com seu time do bairro tentando ganhar dos melhores do mundo, aos 40 do segundo tempo em um placar de 10-0. É mais ou menos isso. Então as chances de uma pessoa fora do sistema entrar são mínimas, praticamente nenhuma. Então veja, Vossa Excelência, eu fiz com os meus amigos o Prona, e eu fiz com sacrifício pessoal tão grande que perdi até o casamento. A minha esposa era procuradora-geral da Justiça Militar, hoje é vice-procuradora, doutora Adriana Lorante Vieira Carneiro. E em 95, após a eleição presidencial, quando eu tive o 3º lugar no Brasil, sendo superado apenas por 2 senhores, Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique, e Sua Excelência, o atual presidente Luiz Inácio. Naquela ocasião, eu fui o 3º do Brasil, ela me disse, largue isso. Né? No mínimo, se você chegar, será assassinado. Frase dela, no mínimo. Mas eu não quis me retirar da lide, talvez por um temperamento aguerrido próprio meu. Senhores que assistem ao pronunciamento, o Prona foi feito com meus recursos e depois com os meus amigos, e jamais tive qualquer recebimento em numerário ou o equivalente a isso de qualquer empresa estatal ou privada. Continuando, eles não têm os meios para as campanhas. Partidos independentes. Você não precisa apenas de apoio, também precisa de dinheiro. Você precisa de conexões para entrar na mídia. Fora das câmeras, todos se abraçam, rindo do senhor que é enganado por eles. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. Hoje deputado, amanhã presidente, volta senador, indo e vindo. Isto é carreira. Ao ser eleito, entrou em um sindicato. Na verdade, o sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Eu não pertenço a essa classe podre. E, exatamente por isso, eu sou diferente de todos eles. Meu nome é Enéas. Bom, família, como eu prometi, é isso. A parte 3 deve sair, se Deus quiser, na próxima semana, mas não tá nada fácil postar esse documentário pra vocês. Como alguns dos nossos inscritos já sabem, eu já tinha postado as 3 partes e elas foram censuradas. O YouTube está assim. Inclusive, eu tinha prometido pra vocês, pra hoje, o vídeo sobre Adolf Hitler, os OVNIs, o ocultismo e os Illuminati. Porém, antes de ser lançado, como vocês podem ver, ele foi censurado. Pedi uma análise e estou esperando que eles liberem. Muita gente não entende o que isso significa e dizem, olha, mas ele só perdeu a monetização, solta ele assim mesmo. Não, irmãos, quando ele recebe essa sinalização aí, quando fica amarelo, ele não só perde a monetização, como também prejudica todo o canal como um todo, tem muito pouco alcance, não é recomendado e fica de fato apenas prejudicando o canal. Não vale a pena ser postado. Infelizmente, essa é a realidade. Com a desculpa de anunciantes, o YouTube está simplesmente escolhendo o que ele quer ou não na plataforma. Eu já disse e repito, canais como esse aqui estão com os dias contados, não devem durar muito. Eu peço a você que por favor compartilhe, mostre para mais um amigo. Cada vez que você faz isso, você torna mais difícil a censura. Não esqueça do like, por favor. Um documentário desse, além de ser arriscado, dá muito trabalho. Outra coisa que ficou muito clara nesse documentário é que você vê que o sistema está todo preparado para te manter por baixo, te manter sustentando o topo da pirâmide. Mas existem maneiras de você driblar isso. Algumas pessoas já descobriram isso. Pessoas como nosso amigo Humberto Volz. Ele fez um curso que eu também estou fazendo e indico para vocês, meus irmãos, é muito bom. Inclusive ele já está alcançando na plataforma o grau 156, é um dos mais altos, os primeiros lugares. Então fica aqui meus parabéns a Humberto Volz. Quando a gente faz as coisas bem intencionadas, quando a gente é um cara verdadeiro, como ele é, Deus tende sempre a abençoar. Então tá aí o link na descrição do vídeo, irmãos, e esse sim eu recomendo a vocês. É possível sim você ter prosperidade. É possível você colocando em prática todos os ensinamentos que você vai aprender, driblar esse maldito sistema Illuminati que quer te manter pobre e sem condições. Você pode sim ter uma segurança financeira e dar o melhor para sua família. E nós voltamos com um vídeo dos OVNIs, se ele for liberado no sábado. Senão eu serei forçado a produzir outro vídeo para o nosso canal com outro tema. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.